Quando você percebeu que estava namorando uma pessoa idiota? Percebi isso quando ele esqueceu de tomar um remédio que ele precisava tomar todos os dias, então ele jogou o comprimido fora ao invés de só tomar no próximo dia. E não eram comprimidos diferentes para cada dia. Quando ela empilhou os copos sujos dentro da máquina de lavar louças, parecia até que o cérebro dela estava desligado enquanto ela fazia isso. Ela uma vez entrou no laboratório de computação da nossa faculdade e simplesmente levou um dos notebooks para casa. Ela morava comigo na época. Então quando cheguei em casa vi um computador muito familiar na mesa da cozinha. Ela literalmente pensou que os computadores eram de graça para os estudantes, e demorei um pouco para conseguir fazer ela entender que ela tinha meio que roubado aquele notebook. Fiz ela devolver o computador no mesmo dia. Ela deixou no chão em frente à porta do laboratório. Ela usou aquele método de agir com confiança, como se nada estivesse errado, aí ninguém questionou. Ele pensava que o corpo humano absorvia bastante água durante o banho, então ele não precisava realmente tomar água para ficar hidratado e só bebia refrigerante. Parecia até que eu namorava o Bob Esponja. Ela não sabia que você na verdade precisava pagar a fatura do seu cartão de crédito. Ela achava que o limite simplesmente resetava no próximo mês e que ela poderia só gastar tudo de novo para sempre. Ela comprou muita coisa e até deu alguns presentes, aí então a fatura chegou. Ao contrário do amigo de alguns comentários atrás, eu descobri que minha namorada pegava comprimidos aleatórios na hora de tomar o contraceptivo dela. E para informar como que funciona, era um daqueles que tem 21 comprimidos de verdade e 7 de placebo. Era basicamente uma roleta russa que se ela perdesse ela engravidava. Uma vez namorei uma garota que pensava de verdade que vivíamos dentro da Terra, tipo literalmente dentro. Estávamos conversando sobre a SpaceX quando eles estavam começando a receber mais atenção do público. Eu mencionei algo sobre como seria legal estarmos vivos para potencialmente ver a humanidade alcançar as estrelas. A resposta dela foi algo como, sim, mas como eles vão conseguir chegar no espaço? Confuso, eu disse, com os foguetes, igual no vídeo. Ela respondeu, sim, mas não temos que sair da Terra primeiro. Então eu pedi maiores esclarecimentos. Ela continuou, em um tom que sugere que eu era o idiota aqui, nós vivemos dentro da Terra, então como diabos vamos conseguir sair para alcançar o espaço? Eu então a informo, vivemos na superfície da Terra. É por isso que você vê o céu aberto, e as estrelas, e o Sol, e não mais a Terra acima de você. Ela então reafirma, se vivêssemos do lado de fora da Terra, não iríamos apenas cair. Meu queixo caiu. Eu respondi com um simples, por causa da gravidade. Da atmosfera. Ela então fala, ah tá, tanto faz, e eu deveria saber disso. Eu perguntei então se isso era uma piada. Não era. Ela pensou que vivíamos dentro da Terra até aquele momento. Onde exatamente na Terra? Não sei, e tenho medo de saber. Eu fiquei sem palavras e ela me disse para nunca contar a ninguém. Mas nos separamos anos atrás, então acho que tanto faz. Pergunte a seus parceiros se eles acham que vivemos dentro ou fora da Terra e responda para me informar porque estou curioso. Eu tenho guardado essa história por quase 10 anos. Eu adoraria saber se existem outros, moradores da Terra interior, vagando por aí sem saber da verdade. Eu perguntei ao meu namorado e ele me respondeu que eu precisava sair da internet um pouco. Eu estava fazendo biologia no colégio e ele estava na faculdade de música. Uma noite ele se virou para mim e disse, você é meio que uma cientista, não é? Ele então pergunta, você pode explicar por que tirar iogurte congelado do freezer e colocá-lo na geladeira faz ele derreter? E eu, já preocupada, respondi bem, a geladeira está mais quente do que o freezer e não está fria o suficiente para manter o iogurte congelado. Então ele perguntou, mas ainda está fria? Eu tive que explicar para ele que existem diferentes níveis de frio. Em algum lugar ao longo do caminho eu disse, o frio é a ausência de calor, igual como a escuridão é a ausência de luz. Ele ficou muito impressionado com isso, tipo extremamente perplexo. Bom, sinto te dizer, mas acho que seu namorado estava apenas muito chapado. Depois que a terceira oportunidade que ela conseguiu para participar de um negócio era só mais um esquema de pirâmide. A gente não namorou muito tempo, mas nos conhecíamos já fazia tempos. Eu gostava muito dela pela atitude de trabalhadora dela, mas o triste era que todo o trabalho duro dela custava muito mais do que ela recebia e ela nunca percebia isso.
Meu ex pensava que os comerciais da TV eram todos gravados ao vivo, e as pessoas eram pagas para ficar repetindo eles todas as vezes. Um ex-namorado me perguntou uma vez onde que eles plantavam macarrão. Essa é meio óbvia, na Itália. Quando eu pedi a ela para ela me passar a faca na cozinha e ela jogou a faca para mim. Ela nem jogou a faca virada do outro lado, ela jogou de frente mesmo. Quando eu expliquei para ela o básico de entregar alguma coisa pontuda para outra pessoa, tipo uma faca ou tesoura, ela se recusava a aceitar que o que ela tinha feito era errado e perigoso. De repente ficou muito claro para mim que ela simplesmente não conseguia admitir estar errada em alguma coisa. Os policiais direto colocavam um radar móvel perto da esquina da casa do meu namorado. Eles faziam isso várias vezes por mês e ele foi pego nesse radar de velocidade muitas vezes. Ele então literalmente chorava para mim dizendo quão injusto eram aquelas multas e que ele já não tinha dinheiro para pagar tudo aquilo. Eu me estressei e disse para ele simplesmente diminuir a velocidade toda vez que passar por aquela esquina. Eu posso dizer pelo olhar na cara dele que ele nem tinha pensado nessa possibilidade. E então ele ficou bravo comigo por estar sendo insensível com a situação que ele estava passando. Ele ligava o micro-ondas sem nada dentro para pré-aquecer antes de usar. Ele é católico, e eu também, então perguntei onde ele achava que ficava o céu. Ele disse que havia o céu, depois o céu católico, e depois o espaço. Perguntei a ele então se a NASA passou pelo paraíso a caminho do espaço e ele disse, provavelmente sim. Ele também achava que, se você estivesse grávida, ainda assim teria que usar anticoncepcionais, ou poderia engravidar de novo e de novo e de novo. Por exemplo, você engravida em fevereiro, depois novamente em março e novamente em maio. Ele é advogado com graduação e mestrado em Direito, é francês e bilingue, exercendo a advocacia na Irlanda. Pode-se dizer que é academicamente inteligente, mas por outro lado, questionável. Outra coisa, uma vez pedi a ele para alimentar meus peixes. Ele então colocou a comida em cima da tampa do tanque e não conseguia entender por que eles não conseguiam acessá-la. Na verdade, não era minha namorada, mas estava querendo conhecê-la. Combinei um encontro com essa garota no Tinder. Depois de um mínimo de conversa fiada, marcamos a tarde em um pequeno bar na cidade, que tinha acabado de abrir. Ela me disse que não sabia onde era, então eu enviei o endereço para ela e dei a ela instruções explícitas dizendo que era na rua tal, que era perto da outra rua, etc. Essa outra rua era uma das ruas mais conhecidas da cidade e aparentemente ela morava na cidade há anos, então não há como ela não saber onde fica. Ela meio que disse qualquer coisa e eu pensei que era meio estranho. Eu até comentei com um amigo que essa pessoa pode ser um pouco estúpida, mas quem sabe? De qualquer forma chega o dia do encontro, e ela tem um compromisso antes do encontro que acaba atrasando. Eu digo a ela que não tem problema e que vou encontrá-la no bar quando ela terminar e que estarei lá assistindo ao jogo que está passando enquanto eu espero. Quase uma hora se passa e ela finalmente manda uma mensagem de que está perdida. Eu então a lembro do endereço do bar e ela diz novamente que não sabe onde fica. Então eu envio a ela uma localização no aplicativo. Ela estava a cerca de 6 minutos de distância de mim e 20 minutos depois recebo um telefonema dizendo que ela não sabe para onde está indo. Eu perguntei a ela onde ela estava. Ela estava a apenas 2 ou 3 quarteirões de distância. Então eu disse a ela para se virar e seguir para o norte. Ela solta um, o que? E não foi tipo um. Onde é o norte? Foi tipo, o que é norte? Sinceramente eu acho que ela nunca tinha escutado essa palavra antes. A essa altura, eu não dava a mínima se ela aparecesse, então apenas repeti, é só ir para o norte. Ela gagueja por um segundo e depois diz, ah, foda-se, eu vou para casa.